A filha de santo estava tendo um caso com o marido da mãe de santo e Exu botou ele para fora de casa porque ele estava usando coisas ilícitas. É fofoca com pipoca, então pegue a sua. Hoje trazemos um compilado de duas histórias épicas envolvendo Maria Padilha e Exu. E para você que está chegando agora em nosso canal e não está entendendo nada, nós somos o maior canal de fofoca religiosa e sobrenatural do mundo. Eu gosto. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like, porque quando o vídeo é curtido logo no início, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e já entrega ele para mais pessoas. E se você tiver uma fofoca quente, forte, gostosa para a gente, mande o seu relato aqui, ó, nessa rede social. Agora bora para a nossa fofoca. Então pega a sua pipoca, viu? Assunta! A minha história é assim. Eu estou casada há 12 anos. Meu marido não é adepto da religião, não acredita nos guias e também não segue nenhuma religião. E nesses 12 anos, quando eu conheci ele, ele tinha apenas uma bicicleta. Hoje a gente tem um carro, tem moto, tem casa. Na verdade, 2 casas. Espia! Carro, moto e uma dessas casas foram dadas como condição para eu abrir o meu terreiro, porque eu tenho um chamado para ser mãe de santo. E foi Padilha das 7 encruzilhadas que me deu essa casa. Laroiê, minha mãe, muito axé. Tanto a casa que a gente mora hoje, quanto a segunda casa foram conquistas que vieram com ajuda espiritual. Ela deu condições para ele comprar essa casa para abrir o meu terreiro. Tudo bem. Quando essa casa foi comprada, ela chegou a ser alugada para a gente. Na verdade, eu cheguei a alugar essa casa 1 a 2 vezes para tentar abrir o meu terreiro. Assunta! Cheguei a abrir algumas giras, dar algumas consultas, porém não deu certo não, viu? Nessa época, o relacionamento já não estava indo muito bem. As coisas estavam se apertando muito dentro de casa. Então pedi para Exu para me mostrar tudo o que havia de errado em minha casa. Eu não queria que nada mais ficasse escondido, nada mais debaixo dos panos. E aí Exu me mostrou tudo o que havia de errado na minha casa. O preto brasa era muita coisa. Ele me mostrou que o meu marido, que é pai dos meus 3 filhos, chegou a usar coisas ilícitas, inclusive usou na frente do meu filho mais velho. Também me mostrou que ele estava conversando com outras mulheres pelo telefone. Chegou a ficar 15, 20 dias sem encostar em mim. É mole! E uma pessoa que tem bastante fome, vamos se dizer assim, fome, ficar 15, 20 dias sem encostar em você, você já começa a pensar um monte de coisa. Foi então que um dia aconteceu uma situação. Eu estava na sala quando vi meu filho e o pai dele conversando, meio que discutindo. Eu fui até a janela apenas para abrir um pouco e deixar o ar circular na casa. Quando eu abri essa janela, que eu olhei para o chão, eu encontrei uma cápsula. Nessa hora eu peguei essa cápsula com o pé, coloquei no meu bolso e subi para o quarto. Eu fui chorar. Oxi! Eu pensei que você tava indo toda cheia de ódio pra poder dar na cara dele. Assunta! Eu tava jurando que aquilo era do meu filho, porque ele já tem 16 anos. Depois eu fui perguntar para ele. Ele me contou que aquilo não era dele não, que era do pai dele. Ele disse que o pai tinha usado coisas ilícitas na frente dele e que aquela cápsula tinha caído ali no chão. Então eu fui lá falar com meu marido, perguntei diretamente para ele e ele me confirmou que era dele. Disse que não era a primeira vez que ele tinha usado aquilo naquela semana. Depois disso eu conversei com ele, disse que não aceitava aquilo, que não queria aquilo dentro da nossa casa. Mete a mão nele logo. Eu expliquei que queria que ele mudasse, que não era assim que as coisas deveriam ser. Mas aí, resumindo, numa bela segunda-feira, ele simplesmente pegou as coisas dele, arrumou e falou que ia embora. Eu respondi, tá bom. Beleza! Eu fui lá então, peguei meu filho e fui para o shopping. Fiquei acompanhando tudo pelo telefone. Mandei uma mensagem perguntando se ele já tinha terminado de pegar as coisas dele. Ele disse, terminei. Eu falei, agora estou indo para casa. Voltei para casa, era por volta de 10 horas da noite. E realmente ele tinha tirado tudo que era dele da casa. Ele levou a cama nova e deixou a velha. Eu fiquei com a casa maior e ele ficou com a casa menor. Só que a casa menor era justamente a casa que seria o meu terreiro. Eu tirei todas as minhas coisas espirituais de lá e levei para a minha casa atual. Ele ficou naquela casa. E assim ele ficou lá por 15 dias.
ele me contou que via muito espírito dentro da casa. Teve até um dia que ele falou assim em voz alta: ó, pessoal, é o seguinte, já que vocês não vão sair daqui e eu também não vou, a gente vai dividir o espaço e fica tudo beleza entre a gente. Tamo junto? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. E então ficou por isso mesmo. Só que ele não parava de usar as coisas ilícitas. Ele estava usando muito, numa proporção que eu nunca tinha visto na vida. Eu ainda tinha o message dele aberto no meu celular e vi que ele estava conversando com várias mulheres. Mulheres de todos os tipos. Eu nem reconhecia mais aquela pessoa, nem parecia que era o mesmo homem que eu tinha ficado do meu lado há 12 anos. É, mulher, 12 anos não é 12 dias não, tem que tá vendo aí, viu? Até que um belo dia, Preto Brasa, ele veio até mim, a gente acabou se aproximando de novo. Afinal, ele é o pai dos meus 3 filhos, eu estava desesperada, e ele também. Então a gente acabou ficando junto novamente. Foi numa sexta-feira, sexta e sábado foi de boa, mas quando chegou no domingo, esse homem surtou novamente, falou que ia embora de novo, que não queria mais nada comigo e que aquilo tinha sido apenas um passatempo. Isso simplesmente me revoltou, eu dei um barraco enorme. Depois ele me contou uma coisa que aconteceu dentro da casa, que seria o nosso terreiro. Ele disse que um dia olhou para a parede onde fica a tronqueira de Exu e pensou em pintar a parede. Quando ele colocou a mão na parede, ele ouviu uma voz dizendo assim: não ponha a mão em nada, aqui não tem nada seu, não mexa em nada. Eu gosto quando fica assim, eu gosto. Depois disso, no domingo à noite, ele pegou o carro, pegou a moto e tudo que ele tinha e foi embora para outra casa. Disse que não iria mais ficar comigo, mas na segunda-feira, às 7 horas da manhã, ele apareceu na minha porta, desesperado, pelo amor de Deus, me pedindo ajuda. Disse que estava surtando e que não conseguia mais ficar um dia naquela casa. Assunto! Ele me pediu para fazer pelo menos um banho de erva para ele, então eu deixei ele entrar. Ajudei espiritualmente com o que eu sabia fazer. Então ele voltou lá para casa, trouxe as coisas dele tudo de volta. Nessa época ele também perdeu o emprego. Ele tinha 12, 13 anos dentro da mesma empresa, nunca tinha chegado atrasado e ele nunca tinha faltado na empresa. Só que nesses 15 dias, Preto Brasa, ele morando naquela casa, ele começou a chegar atrasado, começou a faltar muito, acabou sendo mandado embora da empresa, mas com todos os seus direitos. Quando recebeu a rescisão, ele trouxe o dinheiro para dentro de casa, reformou a casa inteira. Ele me deu mais da metade do valor da rescisão, pagou todas as minhas contas e quitou todas as minhas dívidas. Hoje, ele montou foi a própria empresa dele. Pô, aí sim, viu? Aí eu tenho que bater palma, pelo menos isso. Meu filho também trabalha com ele e eu também o ajudo. Mas ainda existem alguns apitos, algumas coisas que ainda não voltaram totalmente para o eixo. O carro quebrou, ele não quer consertar a moto e a situação ainda está meio cambaleando. Ainda falta muita coisa para voltar para o lugar, mas aquela expulsão daquela casa, eu tenho certeza que foi Exu, porque antes de tudo isso acontecer, o meu Exu, Ganga, veio e avisou por meio de uma filha de santo que eu deveria ficar tranquila. Ele disse que estava vendo tudo e que iria cobrar, e assim foi a cobrança de Exu. Laroiê, meu pai! Ô mulher, essa história tá babado pra botar, imagine pra tirar. Agora pelo menos ele virou empresário, né? Tá se consertando aos poucos. E que Exu continue iluminando a mente desse homem, viu? Axé. Ainda tem pipoca aí, pessoal, porque a gente vai começar a nossa segunda fofoca. Oxente, eu vou te contar uma coisa que eu vi dentro de um terreiro que eu frequentava. E é uma daquelas coisas que faz a gente ver e entender que dentro da espiritualidade nada fica escondido. Assunto! Essa casa era muito respeitada no bairro. A mãe de santo era séria, levantou esse terreiro com muito sacrifício e ele sempre lotava. Beleza! Essa mãe de santo tinha uma filha de santo muito bonita. Todo mundo gostava dela. Ela tinha um pouco mais de 20 anos
já estava no terreiro fazia alguns anos. A médium dela era forte e na gira de esquerda quem incorporava era Maria Padilha. A Maria Padilha dela sempre que vinha trabalhava muito e todo mundo gostava dela. E é basicamente aí que o babado começa. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. O marido da mãe de santo também frequentava o barracão e ele ajudava a organizar as casas, né? A arrumar as coisas. Ok! Então Preto Brasa naquela noite, na gira de esquerda, os médios foram começando a incorporar, os Exus foram começando a chegar e daí começou os atendimentos dentro do terreiro. Espia! Até que então essa menina incorporou, Maria Padilha chegou, só que Maria Padilha estava mais dura, estava mais séria, não estava com aquela postura brincalhona que ela costumava ter normalmente. E todo mundo achou isso um pouco estranho. Ela começou a andar pelo barracão em silêncio, passava perto das pessoas, observava tudo, como se estivesse analisando cada canto daquele lugar, quando de repente ela parou no meio da gira e começou a dar gargalhadas. Eita! E então Maria Padilha se aproximou dessa mãe de santo e falou assim: aqui dentro tem falsidade. Tem uma filha que não respeita a própria mãe e nem a casa. E tem um homem que está traindo a sua esposa com essa filha. E então Maria Padilha foi lá e apontou para o marido da mãe de santo e colocou a mão no próprio peito dela para dizer que estava se referindo ao cavalo dela. Eu gosto, meu Deus do céu, não sei nem o que pensar. Meu Deus, não sei se eu posso gostar, não sei se eu não posso gostar. Gente, o que é isso? Não é possível uma coisa dessa. Não pode ser não, velho. Meu Deus do céu. Maria Padilha falou que os dois estavam se encontrando às meses. Disse que achavam que ninguém estava vendo, mas que dentro da espiritualidade não existe segredo algum. Falou também que isso estava sujando a energia da casa, estava deixando o terreiro em desequilíbrio. Essa mulher é babado, velho. Eu amo isso, velho. Meu Deus. A mãe de santo precisou ser forte naquele momento, na frente dos filhos dela, e foi lá e colocou os dois para fora do barracão e da vida dela. Disse que ali não havia espaço para traição, mentira e desrespeito, e os dois foram expulsos. Assim, ele não foi expulso do barracão porque, pelo que entendi, ele não fazia parte do terreiro, mas como ele era marido, ele ajudava ela. Só que aí ela terminou com ele assim na frente de todo mundo. Depois disso, a vida deles começou a desandar. A menina tentou frequentar outros terreiros, mas não conseguia ficar por muito tempo. Sempre acontecia algum problema, alguma confusão. O homem, né, o ex-marido lá da mãe de santo, ele começou a ter problemas financeiros. Pessoas se afastaram da vida dele e a vida dele entrou em ciclo de dificuldades. Pois é, gente, dentro da espiritualidade, a verdade sempre aparece. Esqueça! Essas foram as fofocas de hoje. Vamos deliberar nos comentários. Então fala pra mim qual foi a principal lição que você tirou de uma dessas histórias. E lembre-se sempre que a melhor fofoca é a próxima. Assunta!